Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos à quarta aula do nosso curso gratuito de JavaScript. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os operadores aritméticos. Então bora começar esse vídeo. Bom pessoal, então a gente vai falar hoje sobre os operadores aritméticos. Bom, então você vai abrir aí o site JSFiddle para a gente começar a executar comandos em JavaScript. Bom, e agora a gente vai começar a falar sobre os operadores. Bom, então os operadores aritméticos, a gente tem basicamente esses operadores aqui, ó. Nós vamos ter o operador de soma, que nós temos o símbolo do mais. Nós vamos ter o operador de subtração, que a gente vai utilizar o símbolo menos. E a gente vai utilizar o operador de multiplicação, que vai ser representado pelo asterístico. A gente vai ter a divisão, que vai representar essa barra, e a gente vai ter mais um operador que a gente vai ver que é o resto da divisão, que é o módulo, que ele é representado pela porcentagem. Então a gente vai entender agora na prática. Então vamos lá. Vamos criar algumas variáveis aqui. Bom, então para a gente começar a fazer alguns testes, eu vou criar algumas variáveis. Então com esses operadores aritméticos, a gente consegue fazer operações. Então é muito importante que você entenda cada um deles. A gente consegue fazer conta utilizando esses operadores. Então, por exemplo, eu vou criar aqui algumas variáveis. Eu vou criar uma variável chamada de número 1. Essa variável número 1 vai receber o valor 20. Então aqui nós criamos uma variável que vai ser do tipo inteira, porque o seu valor é inteiro. A gente vai criar mais uma variável chamada de número 2, que vai receber o valor 10, mais uma variável do tipo inteira. E aqui eu vou criar mais uma variável, que vai se chamar resultado. Essa variável resultado vai receber, então agora a gente vai utilizar o primeiro operador, que é o operador de soma. Então a gente vai somar a variável número 1 mais a variável número 2. A gente vai fazer uma operação de soma aqui. Então, a gente criou uma variável resultado. Essa variável resultado vai receber a variável número 1 mais, a gente está utilizando agora o operador de soma, mais a nossa variável número 2. Bom, agora eu vou utilizar a função document.write para a gente conseguir escrever o resultado aqui na tela para a gente. E agora eu vou passar dentro dessa função a nossa variável resultado, que vai ter o resultado dessa conta aqui. Então a gente vai passar aqui a variável resultado. Quando eu vim aqui no run, automaticamente já vai aparecer 30. Então vamos lá, o que aconteceu aqui? Eu criei duas variáveis, uma variável vai armazenar o valor 20 e outra variável vai armazenar o valor 10. Depois eu criei outra variável chamada de resultado. Essa variável está recebendo a minha variável número 1, que contém 20, mais, e aí eu estou utilizando o operador aritmético de soma, mais a minha variável número 2, que contém o valor 10. Então, 20 mais 10 é igual a 30. Então, quando a gente colocar aqui para exibir a nossa variável resultado, a soma dessas duas variáveis vai mostrar aqui o resultado 30. Tá ok? Então, a gente fez a soma dessas duas variáveis. Agora, eu vou utilizar o operador de subtração, que é o menos. Então, agora eu vou colocar aqui o menos. 20 menos 10 vai ser 10, certo? Então, a gente fez aqui a subtração, utilizando o operador de menos. Agora, a gente vai fazer a multiplicação, utilizando o asterístico. Então, posso vir aqui, trocar para o asterístico. Quando eu clicar em Run, já vai aparecer 200. Por quê? 20 vezes 10 é igual a 200. Tá ok? E agora a gente vai fazer a divisão. Então, vamos lá.
Utilizando o operador de divisão, 20. Nossa variável número 1 recebe o valor 20. Ó. Então, 20 dividido por variável número 2, 10. 20 dividido por 10 vai dar 2. Tá vendo? E agora a gente vai ver o módulo, que basicamente é o resto da divisão, que nesse caso vai dar 0, tá? Então aqui, ó, aqui é o resto da divisão. Então eu vou colocar aqui a porcentagem. Ó, o resto da divisão vai ser 0, tá ok? Por exemplo, se eu vou mostrar agora um resto que vai ter alguma coisa. Então, por exemplo, vou mudar essa variável número 1, vou colocar 7 e vou colocar aqui a variável número 2, 5. Então agora vai dar o resto 2. Por quê? Porque a divisão de 7, ó, 7 dividido por 5 vai dar 1, 5 vezes 1 vai dar 5, então vai sobrar 2 de resto, exatamente o que está aqui. Então aqui a gente vai ter o resto da divisão, certo? Então basicamente é isso, tá, pessoal? A gente aprendeu a utilizar os operadores aritméticos, são muito importantes para a gente poder fazer cálculos, e eu espero você na próxima aula. Até a próxima!